Agora nós vamos falar de um tema muito importante, um tema que é fundamental. O Dia da Conscientização de Atenção à Gagueira começou em dia 22 de outubro de 1998 na Califórnia, nos Estados Unidos. A data se expandiu para o mundo e hoje a semana envolve os profissionais que dividem conhecimento e dão suporte aos portadores do distúrbio, né? Pois é, a chamada disfluência causa vários impactos na vida, porque ainda é motivo de riso e piada, Uhum. infelizmente. Isso traz questões emocionais que se somam já às dificuldades naturais da pessoa na comunicação. No caso das crianças, a gente ainda coloca aí o bullying escolar. É. Mas a doutora Kelly Park, fonoaudióloga, professora, está com a gente aqui ao vivo no nosso Notícias do Bem para falar sobre esse assunto. Doutora, seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la. Obrigado pelo seu tempo, pela sua Sim. disponibilidade em atender aqui o Notícias do Bem para falar sobre esse tema tão importante que às vezes a gente não dá tanta atenção, né? Uhum. Eu que tenho que agradecer essa honra de estar aqui no canal da IPP, no canal Notícias do Bem. Amei estar aqui, é uma honra, agradeço pelo convite e gostaria sim de estar aqui falando sobre esse Dia Internacional de Atenção à Gagueira, que todo ano nós comemoramos no dia 22 de outubro. É o mês de atenção à gagueira, cujo objetivo principal é, claro, melhorar a qualidade de vida das pessoas que gaguejam e de suas famílias também. Muito bom, doutora. Olha, e é isso, né? Quando a gente fala desse tema, né? Quando a gente vem, assim, a primeira pergunta é, assim, o que para a gente entender realmente a causa, né? Da gagueira, né? O que é a causa? Fala pra gente, explica pra gente um pouquinho. Claro. Primeiro é a curiosidade e muitas pessoas têm essa dúvida. O que causa a gagueira? Qual é o motivo? E quando nós vamos pesquisar e vamos se debruçar nesse assunto, o problema da gagueira, vamos dizer, porque ela é uma causa multifatorial. Então, quando a gente começa a refletir sobre esse tema da gagueira, tem muitas pessoas que falam: ah, será que tem uma questão emocional? Ou porque, por exemplo, o segundo filho nasceu e aí ele ficou com ciúmes e começou a gaguejar, como tem muitos pais que relatam, né, esse tipo de queixa, ou por conta de um trauma, ou nossa, meu filho começou a falar tão bem com 2 anos, 2 anos e meio, e quando fez 3 anos eu comecei a perceber que ele começou a gaguejar. Então, a gente não tem uma causa definida, tá? Mas a gente sabe que ela tem aí uma questão multifatorial, mas a gente precisa saber que a gagueira, na verdade, ela é uma perda do controle motor da fala. Então, a gente fala que ela tem uma situação, um fator neurobiológico. Por isso que é importante, quando você percebe que a sua criança, principalmente, começa a gaguejar, o quanto antes você levar para um profissional fonoaudiólogo, que é o profissional competente para trabalhar sobre os distúrbios da comunicação humana, ele vai conseguir orientar, ele vai conseguir tratar e também fazer os encaminhamentos necessários, porque cada caso é um caso, né? Então a gente não pode Uhum. também achar que um caso de gagueira seria para todos. Não. Então é importante a gente fazer uma avaliação detalhada, conhecer esta família, pesquisar para assim depois fazer os encaminhamentos necessários. Tá certo, doutora. Tem uma pergunta aqui já dos nossos web telespectadores. Tainá vai passar para a senhora. É, exatamente. A Renata Pinheiro, ela colocou o seguinte: meu filho tem 3 anos e ele gagueja na hora de falar com a gente, né? Ou contar alguma coisa. Para a idade dele, é normal? Quando tenho que ficar atenta e procurar ajuda? Olha, toda criança, quando ela já começa a falar, é natural que a criança, na aquisição dos sons da fala, ela venha ter essa apresentação dessa disfluência que a gente fala, né? Dessa gagueira. Porém, nós temos umas disfluências que nós chamamos que é disfluências comuns. Então, ela é
Às vezes aparece, às vezes não aparece. Por isso que é importante a gente procurar o profissional fonoaudiólogo para a gente fazer esta avaliação. Por quê? A gente sabe que a gente precisa saber se nessa família, quando a criança está gaguejando, tem um fator de histórico familiar, por exemplo. Uhum. Então, o pai, quando ele era criança, ele também gaguejava, a mãe também, ou a criança especificamente começou somente ela a gaguejar com 3 anos de idade.